Sejam bem-vindos ao canal Universo Surpreendente. Se você gosta de vídeos como esse, inscreva-se e não esquece de deixar o gostei, que assim você dá aquela força pro canal. O Argen vê essa garota com o carro parado, decide se aproximar e pergunta se está tudo bem. E ela fala para ele que poderia estar melhor. E ele pergunta qual é o problema com o carro. Ela fala que ainda não tem certeza, que está tentando descobrir agora. Ele fala que tem uma loja de carros ali perto e se ela quiser ele pode consertar para ela. E quando ela fala que não precisa, ele pergunta se quem vai consertar é o namorado dela. E ela fala que está ligando para alguém, mas agradece. E ele pergunta: a propósito, qual o seu nome? E agora ela pega pesado e diz que o nome dela não é da conta dele. Ele fala que pode ajudar e que está muito quente para ela ficar ali esperando alguém. E em seguida ele já aproveita também para pedir o número dela. Além de não dar o número para ele, ela diz que está com tudo sob controle. Resumindo, ela está implorando para ele ir embora. Mas alguns minutos depois ele volta com a Ferrari. E de uma forma totalmente receptiva, ela pergunta se ele decidiu voltar. E depois que ele fala que sim, ela pergunta se ele realmente tem uma loja nessa rua. E ele fala que foi isso que ele disse e pergunta por que ela não acredita no que ele fala. Ela fala que, para ser honesta, realmente ela não acreditou. Bom, mas agora quando ele oferece novamente ajuda para ela, as coisas mudam e ela acaba aceitando a carona dele. Ele vai dar a volta no quarteirão e vai parar no mesmo lugar. Mas antes mesmo disso acontecer, ele consegue o número dela. E quando ela percebe que eles estão na mesma rua, ela pergunta se eles ainda vão consertar o carro dela. E ele fala que não e pede para ela sair rápido do carro dele. Ele fala que tentou iniciar uma conversa com ela, mas ela foi muito rude com ele. E ficou tentando tirar ele do caminho a toda hora, mesmo sabendo que ele só estava querendo ajudar. E ela tenta se justificar dizendo que não sabia se ele estava falando a verdade. Ele fala que é por isso que ele trouxe ela de volta, que ela não quis dar o número para ele, mas depois que ela viu a Ferrari, ela resolveu mudar de ideia. E quando ela fala que o carro dela realmente está quebrado, ele fala que a oficina é logo ali na frente, que ela pode ir andando. E de uma forma irônica, ela agradece. E ele responde da mesma forma e fala para ela: que isso, de nada. Agora, e os homens, será que mudariam de ideia só por causa do carro de uma garota? Bom, o que eu já posso afirmar é que nós homens não estamos acostumados a ver uma garota correndo na nossa direção e gritando no meio da rua só para perguntar o nosso nome. Resumindo, tá aí o porquê dessa cara. Ele acha tudo isso muito estranho e fala apenas uma abreviação do nome dele. Ela fala que o nome dele é uma gracinha e pergunta por que ele está indo embora. E quando ela pergunta se ele tem alguma rede social que eles possam conversar depois, ele fala que tem um Facebook que na volta ele passa para ela. E assim que ele volta, ela fala pra ele: e aquele Facebook? E rindo pra ele, ela diz que é persistente. E achando engraçado a forma exagerada que ela fala, ele diz que percebeu que ela é insistente, e então acaba decidindo passar o Facebook pra ela. Então ela pergunta se ele gostaria de ir no encontro com ela, mas ele diz pra ela que não tem certeza. E quando ela pergunta por quê, ele fala que acabou de sair da cadeia há pouco tempo e que já viu essas coisas acontecerem. Ele tá falando do fato dela ser uma garota branca nos Estados Unidos e que ele ainda nem tem certeza se é maior de idade. E ela fala que ele tá exagerando, que é apenas um encontro, pelo menos um dia. Já ele fala que se ele voltar para a cadeia as coisas vão ficar bem mais difíceis para ele, e que já ela provavelmente deve ter alguém na família que pode ser juiz ou advogado.
mas ele acaba decidindo não ir com ela, dizendo que pode ser uma armadilha. Já ela vai embora dizendo que terminou o namoro com ele. E ele acha muito estranho uma garota nova como ela ter um carro desses. Ela confirma que o carro é dela e ele diz que o carro é muito bom. Então ela fala para ele que realmente é um ótimo carro. E ela aproveita que ele está indeciso e pergunta se ele quer ver como o carro é por dentro. E fazendo perguntas sobre o carro, ele pergunta o porquê amarelo. E para complicar a vida do nosso amigo aqui, ela fala que é porque ela gosta de bananas. E se ele já estava com as pernas balançando, depois dessa ele se entregou de vez. Não vai esquecer de deixar o gostei e nem de se inscrever no canal, porque assim vocês não perdem os vídeos novos aqui do canal. Obrigado por assistir o canal Universo Surpreendente e até o próximo vídeo.